Olá, tudo bem com você? Então, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre as doenças crônicas, obesidade, com a inflamação sistêmica, com aquela inflamação silenciosa, né, que a gente não vê. É o seguinte, a inflamação, ela é uma resposta aguda ou fisiológica benéfica do nosso organismo a algum dano, né? Algum dano tecidual, por exemplo, você é, teve uma lesão, teve um bate em algum lugar e aquilo ali vai gerar um processo inflamatório que o seu organismo está reagindo para recuperar aquela lesão ali. Ela é ativada na presença de infecções virais, bacterianas, também na presença de substâncias estranhas ao organismo, como toxinas, proteínas alimentares mal digeridas, compostos químicos tóxicos, poluentes ambientais, aditivos químicos, barreira, né? Igual eu falei, levou uma topada e tal, machucou. Só que a gente, na exposição constante a esses compostos que vão desencadear esse processo inflamatório, por exemplo, você sempre está ingerindo alimentos, proteínas que são mal digeridas. Então, você fica insistindo naquilo ali, né? Por muito tempo, ou demora muito para resolver aquela situação daquela inflamação, acaba por cronificar esse processo inflamatório. O que é crônico? Ela fica persistente ou quase que sem cura, tá? De longo prazo, isso pode aumentar o risco de desenvolvimentos de doenças crônicas, né? Já que o organismo está frequentemente exposto a esses fatores inflamatórios e desencadeiam a sinalização de marcadores inflamatórios diariamente. Seu corpo está sempre ali no estado de alerta, porque tem sempre alguma coisa reagindo ali, que ele precisa reagir com esse processo inflamatório. É quando a gente caracteriza a inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação crônica de baixo grau, a gente acha que às vezes porque está lá classificado como baixo grau, não é tão significativa ou importante. E é importantíssima, porque a partir dela que surgem outras patologias, como, por exemplo, a obesidade, porque o tecido adiposo, ele é um órgão secretório, ele é ativo, ele produz moléculas inflamatórias e imunológicas, né? Então, se ele está ali sendo estimulado, ele está tendo que reagir, ele está... Quanto mais tecido adiposo você tem, mais reação inflamatória você vai ter, tá? Além da obesidade, tem outras doenças envolvidas nessas reações inflamatórias, que são, por exemplo, câncer, doenças autoimunes, resistência à insulina, né, diabetes, distúrbios gastrointestinais, aqui eu coloquei, né, doenças pulmonares, cardiovasculares, doenças autoimunes, artrite, enfim, várias patologias aqui que podem serem desenvolvidas por conta dessa inflamação persistente que acabou virando crônica, ok? Atualmente, a gente está exposto assim, constantemente a substâncias com caráter pró-inflamatório. O que é isso? Substâncias que vão propiciar essa inflamação. Associada a uma dieta muito pobre de nutrientes, né, de anti-inflamatórios. Então, essa é a realidade da grande maioria das pessoas. A gente está exposto a a um grande número de substâncias pró-inflamatórias associadas a uma dieta pobre de anti-inflamatórios, tá? Dentre os contaminantes ambientais que podem desencadear reações inflamatórias, a gente tem poluentes ambientais de carros, embalagens, né? Por exemplo, os recipientes plásticos, alumínio, ferro, contaminantes presentes aí de uso doméstico, incluindo produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, tinta de cabelo, esmalte, aqueles plásticos, né, aquelas vasilhinhas plásticas que a gente, por exemplo, leva no fogo, às vezes, ou leva no forno, ou leva no micro-ondas, né, que aquilo ali solta toxinas que são altamente cancerígenas, né, pró-inflamatórias. Então, a gente está exposto a isso tudo o tempo inteiro. Então,
o nosso organismo acaba por desenvolver essa resposta inflamatória. E qual que é o objetivo dessa fase, né? Dessa fase anti-inflamatória, dessa dieta anti-inflamatória que a gente vai passar agora? O nosso objetivo é reduzir a produção de citocinas inflamatórias, reduzir a sinalização da construção de gordura e melhorar a sensibilidade à insulina, tá? Por quê? Quanto mais respostas inflamatórias a gente tiver, mais a gente vai aumentar esse nosso tecido gorduroso, tá? E quando a gente começa a desinflamar, a gente começa realmente a propiciar essa perda de gordura, ok? As células e alvos e órgãos-alvos, né, nessa fase de desinflamação, são os adipócitos, né, que são as células de gordura, o nosso sistema circulatório e o pâncreas, né? Então, ainda sobre os benefícios, né, da nossa dieta anti-inflamatória para o nosso organismo, a gente hoje já sabe que muitos alimentos eles foram identificados como pró-inflamatórios, ou seja, eles desencadeiam uma resposta inflamatória no nosso organismo, induzindo a secreção de mediadores inflamatórios. Além de levar ao aumento de marcadores inflamatórios, a gente tem também um aumento da produção de radicais livres, que ocasionam um quadro de estresse oxidativo, potencializando ainda mais os efeitos prejudiciais da inflamação. Parece um pouquinho complicado, mas é o seguinte: esses alimentos pró-inflamatórios, eles vão fazer com que o nosso organismo reaja com citocinas inflamatória, com uma resposta inflamatória, né? E quanto mais resposta inflamatória eu tenho, mais radical livre eu produzo. E esses radicais livres, eles envelhecem, eles matam as nossas células, o que também prejudica mais ainda o processo inflamatório, ok? Então, bora lá para a lista de alimentos pró-inflamatórios. Quais são esses alimentos? São os alimentos que a gente não vai usar durante essa fase anti-inflamatória, ok? Esses alimentos eles vão ser evitados porque eles vão promover inflamação no organismo, eles prejudicam a saúde e dificultam o processo de emagrecimento. Quais são eles? Gordura saturada. Essa gordura saturada, normalmente ela está nas carnes vermelhas. Ah, Patrícia, eu não vou poder comer carne vermelha? Pode, mas não vai ser a carne dominante, né? Não deve ser a carne dominante nessa fase. Então, essa gordura está nas carnes vermelhas, no leite de vaca, nas frituras, nos fast foods, né? Gordura trans, né? Gordura trans terrível para alimentação. Onde ela está presente? Nos biscoitos recheados, nas lasanhas congeladas, esses que a gente já compra pronto, uns salgadinhos. O açúcar branco de qualquer tipo, né? O açúcar refinado. Prefira os alimentos, a gente deve preferir os alimentos com sabor natural, evitar até o adoçante, para a gente reprogramar o nosso paladar e diminuir o vício do doce, né? Os óleos vegetais, canola, milho, soja, girassol, todos eles também auxiliam aí, promovem essa inflamação no nosso organismo. Ainda dentro dos alimentos pró-inflamatórios, bebidas alcoólicas, o álcool ele é tóxico para o nosso organismo. O ideal é evitar o álcool mesmo, né? Ah, Patrícia, mas eu vou ter que parar de beber para sempre? Bom, isso aí é com você, né? Eu, se fosse você, pararia. Mas, pelo menos nessa fase anti-inflamatória, nós vamos dar um tempo aqui com o álcool, sim, tá? Depois, mais para frente, eu vou explicar como que você vai fazer essa retomada aí. Alimentos que o nosso organismo não digere bem. Glúten, né, é inflamatório para a nossa mucosa intestinal. A lactose, o glúten é uma proteína do trigo. A lactose é o açúcar do leite. A gente também tem dificuldade de digerir essa lactose. Ah, mas eu não tenho intolerância à lactose. Não interessa. A gente tem dificuldade de digerir. E isso a longo prazo vai acabar desenvolvendo essa intolerância, essa inflamação sistêmica. A farinha de trigo, mesmo as integrais, por quê? Porque elas têm a proteína do trigo, que é o glúten, tá? Os alimentos embutidos, salsichas, linguiças, salame, presunto, mortadela, nuggets, são cheios, né, de nitritos, de conservantes,
de vários químicos ali, porque fazem muito mal, que são pró-inflamatórios. Os alimentos ultraprocessados, né? Temperos prontos, requeijão cremoso, margarina, pão de forma, bebidas lácteas e iogurtes saborizados com corante, com açúcares, né? Os refrigerantes, sorvetes, doces prontos, todos esses alimentos, eles são pró-inflamatórios e devem ser evitados nessa fase agora que a gente está. Agora, a gente vai, eu vou te falar aqui como que a gente vai incluir esses alimentos anti-inflamatórios na nossa dieta, né? Então, a gente vai começar incluindo os alimentos orgânicos, que são produzidos ali nas feirinhas, que são vendidos nas feirinhas próximas, alimentos que a gente sabe que não tem agrotóxico, então, se a gente puder, tiver a opção de estar incluindo isso aí na nossa alimentação, vai ser show de bola. Reduzir o consumo de açúcar e gordura, preferir sempre alimentos naturais em substituição aos produtos industrializados. A gente ainda pode incluir diversos alimentos que possuem nutrientes que são capazes de neutralizar essa inflamação. E eu vou falar deles aqui. De alguma forma, esses nutrientes, eles conseguem reduzir esses marcadores inflamatórios, além de neutralizar os radicais livres. E não é nada difícil, gente, são coisas que a gente encontra com facilidade. São alimentos e nutrientes, ervas, né? Especiarias que a gente encontra com muita facilidade. Os alimentos anti-inflamatórios, quais são eles? As frutas vermelhas, né? Todas as frutas de cores vermelhas, mas aí eu coloquei alguns exemplos: mirtilo, framboesa, amora, açaí, o açaí puro, a romã, né? O morango. Ácidos graxos ômega 3, encontrados nos alimentos como peixe de água fria e profunda, ou semente de linhaça, ou semente de chia, tá? Semente de linhaça dourada também tem o ômega 3. Sementes oleaginosas, como nozes, amêndoa, macadâmia, castanha, que possuem essa composição dos ácidos poliinsaturados e vitaminas e minerais que atuam como anti-inflamatórios potentes, tá? Ainda que na turma dos anti-inflamatórios, o gengibre tem uma ação anti-inflamatória espetacular, comparada até a alguns medicamentos, então ele pode ser usado em sucos, saladas, na forma de chá ou de molhos, tá? O chá verde, ele é rico em catequinas, e assim como o cacau também, né? Ele, além de anti-inflamatório, ele também atua na modulação do gasto energético, ele acelera o gasto energético, né? A cúrcuma, ou curcumina, né? Ela pode ser adicionada nos alimentos como arroz, carnes, purês. Se ela for associada à pimenta preta, a gente tem uma melhor biodisponibilidade dela e ela é um excelente, um potente anti-inflamatório. Inclusive, tem muitas medicações já sendo feitas à base da cúrcuma para, por exemplo, inflamações de articulação causadas lá por excesso de peso, né? É um potente anti-inflamatório aí que a gente tem de fácil acesso. A pimenta vermelha, né? A caiena, por exemplo, é uma pimenta que a gente usa muito, ela é rica em capsaicina, que é um potente anti-inflamatório. O suco de uva integral, né, aquele sem açúcar, puro, ele é rico em resveratrol, que possui também uma importante ação antioxidante e ele vai auxiliar na neutralização dos radicais livres, tá? As frutas e verduras em geral, elas são ricas em quercetina, que é um potente anti-inflamatório e antioxidante, encontrado principalmente nas cascas e nas sementes dos alimentos. Então, todo alimento que a gente puder usar com casca, usar sementes, né? É interessante, porque os nutrientes normalmente eles estão mais concentrados ali nas cascas e nas sementes, tá? O farelo de aveia, que além de fibra tem a beta-glucana, que ajuda na manutenção da saúde intestinal, né? É um prebiótico, tem efeito anti-inflamatório também. O tomate, que é rico em licopeno, que tem o licopeno, ele fica com melhor absorvido, né? Se ele for aquecido e principalmente na presença de uma gordura. Então a gente pede aí para fazer um molhozinho de tomate caseirinho com um pouquinho de azeite, né? Então, que esse licopeno ele vai ficar de mais fácil absorção. Todos esses
alimentos, eles devem ser incluídos na alimentação com o objetivo de modular os processos inflamatórios. Então, diminuir os processos inflamatórios, tá? Só que a gente tem que lembrar sempre, aqui eu tô dando uma dica geral, tá? Todos os alimentos que são anti-inflamatórios, potentes anti-inflamatórios. Porém, a gente tem que lembrar que cada indivíduo é único. Então, se você tem intolerância a algum desses alimentos, se você é hipertenso, né? Se você tem gastrite, então você deve perguntar ao seu médico de referência se você pode estar usando todos esses alimentos que eu estou falando aqui agora. Por exemplo, quem tem alteração na tireoide não deve usar chá verde, o hipertenso, né, não deve usar chá verde, talvez a cafeína, a canela, porque pode alterar a pressão. Então, antes de fazer o uso, se você tem alguma patologia, é bom procurar o seu nutricionista ou o seu médico e perguntar a respeito desse consumo. Essa dieta anti-inflamatória é uma dieta excelente para muitas patologias, tá? Então, ela é base para muita patologia, para melhorar esse perfil inflamatório. E por quê? Olha, quando a gente inflama o nosso organismo, a gente está também inflamando a nossa mucosa do nosso intestino, né? E essa mucosa, ela perde a capacidade de absorção, né? Perde a capacidade de proteção, perde a capacidade, inclusive, da produção de hormônios, como serotonina, por exemplo, que é um hormônio do prazer. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, eu fico com incapacidade de absorver micronutrientes, vitaminas, minerais, então eu fico com uma desnutrição de micronutriente, né? E o meu organismo, o que ele faz? Ele responde na defesa, ele não quer que eu perca peso com medo de eu ficar com mais deficiência de micronutriente ainda. A partir do momento que eu desinflamo esse organismo, esse intestino, o que acontece? Eu começo a absorver melhor os micronutrientes, o meu corpo vai reagir de forma melhor àquela dieta ou aquela estratégia dietética ali para o emagrecimento, ok? Então é isso, nós vamos para a próxima aula. Beijão!